No podcast do Informa Luta de hoje, teremos entrevistas com Ana Júlia Rodrigues, presidente da CUT Santa Catarina, e os diretores Sueli Adriano e Francisco Assis Rocha sobre a importância da defesa do serviço público de qualidade e do servidor público em geral. E também uma entrevista com Cleverson Oliveira, eleito coordenador da Regional Norte da CUT em Santa Catarina. Prefeitos e governo do estado tentam de todas as formas promover o desmonte do serviço público, cortando direitos dos servidores, terceirizando serviços e ainda por cima alterando as regras da aposentadoria e não concedendo reajuste de salário. Em Florianópolis, os servidores municipais estão em greve geral por tempo indeterminado desde a quarta-feira. Em Joinville, a categoria está em estado de greve e representantes do Sindicato dos Servidores de Joinville ocupam o gabinete do prefeito há quase um mês na tentativa de arrancar uma negociação com a administração. Aqui em Jaraguá do Sul, na quinta-feira, o projeto executivo que altera as regras da aposentadoria do servidor jaraguaense poderia ter entrado em pauta, mas não foi. Os servidores novamente lotaram a Câmara para pressionar os vereadores e exigir alterações no PLC 5/2020, apresentado pelo prefeito Antídio Lunelli, e que aumentem até 15 anos o tempo de trabalho para que o servidor alcance o direito à aposentadoria. A Regional Norte da CUT aprovou a defesa do serviço público e o combate às terceirizações como bandeiras de luta importantes da Central. Informa Luta conversou com a presidente da CUT, Ana Júlia Rodrigues, sobre a importância da defesa do serviço público de qualidade com valorização do servidor. Primeiro, a avaliação que você faz da reunião da Regional Norte da CUT aqui em Jaraguá do Sul. Olha, nós fizemos uma reunião hoje de planejamento, de tirada das ações para as lutas que nós temos, lutas nacionais, das lutas estaduais, de enfrentamento às reformas de previdência no estado, né, e principalmente nos municípios. Né, nós enfrentamos Joinville, agora estamos com enfrentamento aqui em Jaraguá, que não há necessidade dos prefeitos e do governador do estado fazer uma nova reforma da previdência para os servidores públicos que estão sendo penalizados, tanto na sua aposentadoria e ainda sacrificar mais com aumento da alíquota. Não, são fundos que não estão falidos. Se alguém faliu a previdência no município ou no estado, foi o governo e os prefeitos. Então nós colocamos nosso repúdio em relação à reforma da previdência no município de Jaraguá e Joinville e tiramos ações para enfrentamento, defesa da democracia, dos direitos, geração de emprego, né? Porque hoje o ataque aos serviços públicos é muito grande e a população tem que entender que quando nós defendemos serviços públicos é para o atendimento à sua saúde, atendimento ao SUS, à educação pública, a creche, a escola do seu filho. E neste momento nós não estamos defendendo o servidor público. Eles merecem respeito, merecem concurso público, merecem ser valorizados. Mas quem será o mais atingido com a reforma que está posta será a população, os trabalhadores e trabalhadoras que necessitam da saúde, da segurança e da educação pública. Bom, reforma da Previdência é uma questão e tem também as PECs 186, 187 e 188 que atacam o serviço público frontalmente, Ana Júlia. Sim, ainda mais essas PECs, tem a medida provisória 905, são várias, porque o servidor público tira a estabilidade. Quando fala em estabilidade do servidor público, a população acha que são todos privilegiados. Não são privilegiados. A estabilidade entrou no lugar do fundo de garantia, né, que o servidor público não tem o fundo de garantia por tempo de serviço, foi trocado lá nos anos 80 na Constituição pela estabilidade, mas hoje o servidor público pode ser demitido com processo administrativo. Com essa reforma, nem processo administrativo. E o que significa? O servidor público sendo demitido, ele sai somente com seu salário, ele não tem fundo de garantia, não tem reserva nenhuma que ele fique desempregado um mês, dois e depois ele vai sobreviver. Não, ele deixa o trabalhador, o servidor público na linha da miséria, não abre mais concurso público, terceiriza os trabalhos e a precarização dos serviços públicos. Então, nós somos contra todas essas medidas que estão no Congresso Nacional, essas reformas que estão, a 905, aonde vai abrir o comércio de segunda a segunda,
como se os trabalhadores do comércio não tivessem direito a ficar com seus filhos e com a sua família. Não entre no engodo de que vão contratar mais gente. É mentira, a reforma trabalhista veio e houve demissões. Hoje nós somos 13 milhões de desempregados no país. Conversamos com a companheira Sueli Adriano, que é diretora financeira da CUT, do Sindicato de Servidores Públicos de Blumenau e da FETRAN, Federação dos Trabalhadores Municipais. Sueli, um dos pontos importantes tirados aqui na reunião da Regional Norte da CUT foi a defesa intransigente do serviço público. Como combater o governo Bolsonaro que quer o fim do serviço público? Primeiramente, eu acredito que vai ter que ser na linha da resistência, né? Na verdade, dentro da luta da classe trabalhadora, nunca foi fácil para os trabalhadores fazer grandes conquistas. Nós tivemos conquistas históricas, 13º salário, 1/3 de férias, redução de jornada e por aí afora, né? E dentro do serviço público mesmo, várias outras questões, plano de carreira, né? Avanços de avaliação de desempenho e por aí. Mas, em um ano, esse governo vem tentando construir medidas provisórias aí para passar no Congresso Nacional e retirar direitos da classe trabalhadora que foi construída através de muita luta, muito suor. Então eu acredito que só resistindo, só indo para a rua, só realmente fazendo uma conscientização dentro da classe trabalhadora de onde os direitos conquistados não poderiam ser retirados e que nós teríamos que estar lutando nesse momento por mais direitos e não pela redução deles. Então é resistência, luta sempre. PEC 186, 187 e 188, que é a avaliação que você faz desse ataque ao serviço público e ao servidor público em geral? Pois é, na verdade assim, né, parece que essa luta é uma coisa só dos servidores públicos, né, mas o termo é um ataque no serviço público que atende toda a classe trabalhadora, toda a sociedade, porque tirando o SUS, mexendo em todos os recursos do serviço público, automaticamente a população mais pobre vai sofrer ainda mais. Então essas PEC aí vêm para destruir todo o sistema política pública do país e nós precisamos combatê-las. Nós conversamos com o companheiro Francisco Assis Rocha, que é diretor do Sint e participou da reunião da Regional Norte da CUT. Chico, uma das diretrizes tiradas nessa reunião da Regional foi a defesa intransigente do serviço público e contra esse desmonte que o governo Bolsonaro está promovendo no serviço público e contra o servidor. Sérgio, para falar um pouco sobre isso, eu vou lançar mão de uma comparação. A gente está vendo uma situação que está acontecendo agora a nível mundial, que é o coronavírus. É um problema a nível global e foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. E aí o que acontece? A gente tem espaços como por exemplo, Cuba e a China, e a gente percebe uma grande diferença na proteção que essas duas nações fazem com relação à sua população. China e Cuba são espaços de Estado forte, ou seja, espaço onde a cobertura do serviço público ela é garantida a toda a população sem diferença, sem separação de classe, de cor, enfim. E aqui no Brasil, o que a gente percebe? Aqui no Brasil a gente percebe o desmonte do serviço público promovido pelo governo Bolsonaro. E isso vai refletir no quê? Vai refletir exatamente naquelas pessoas que têm menos condições de ter uma cobertura de um serviço de saúde, de um serviço de garantia social. E aí o que vai acontecer? A gente tem percebido que esse governo ele está a serviço do capital, ou seja, desmontar o serviço público aqui no Brasil é garantir a rentabilidade para o capital, porque exatamente aquele serviço que ia ser prestado por um servidor público vai ser prestado por uma pessoa da iniciativa privada. Visando lucro. Visando lucro. E essa é a grande diferença. Nós temos que parar de pensar que prefeitura ou que Estado tem que dar lucro. Prefeitura e Estado tem que prestar um bom serviço. Para prestar um bom serviço só é possível valorizando o servidor, e valorizar o servidor é garantir uma estabilidade de emprego, é garantir um bom salário, garantir uma correção do seu salário a cada ano, porque nós temos um diferencial do servidor público com o servidor da iniciativa privada. O servidor da iniciativa privada ele tem um fundo de garantia que quando ele termina a sua vida
trabalhista, laboral, ele vai para a aposentadoria e recebe um valor que é um montante, que é o fundo de garantia. O servidor público não tem isso. Ele vai trabalhar a vida toda e daí ele vai sair da ativa para a inatividade, ou seja, ele não vai ter esse montante. Então o que garante isso para ele? O que garante isso para ele é a estabilidade, e ele vai construindo isso ao longo da sua vida funcional. Em reunião realizada na quinta-feira, dia 12 de março, em Jaraguá do Sul, a Regional Norte da CUT escolheu sua nova coordenação, que ficará a cargo do companheiro Cleverson Oliveira, secretário de formação da CUT Santa Catarina. Cleverson falou ao Informa Luta sobre os desafios do mandato. Eles são grandes, né? Para a classe trabalhadora, nada é pequeno quando se fala em desafios, né? Então, a gente tem visto aí nos últimos anos aí do governo federal, estadual e municipal, os direitos serem retirados de uma forma como nunca se foi vista em nenhuma época do Brasil. Nem mesmo na época da ditadura se foi retirado tantos direitos, né? Só para a gente exemplificar uma retirada de direito, a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada em dezembro de 2016, toda a população brasileira sofre com a falta de educação, falta de remédios, falta de médicos. Tudo isso, a emenda constitucional, ela não deixa mais que os governos federais, municipais e estaduais invistam nessas áreas: saúde, educação, segurança, moradia e daí pela frente. E o que a gente está vendo também, que não são governos democratas, né? Que olhem por todos os não digo nem os trabalhadores e trabalhadoras, por toda uma população. Porque hoje a saúde nossa, desde a Constituição Federal de 88, ela é universal. Mas quando você vai num postinho de saúde levar o teu filho, não tem um pediatra, a emenda constitucional ela está atuando nisso aí. Então, os desafios nosso aqui na Regional Norte da CUT é com que a gente consiga dialogar com a população, eles entendam de que quando a gente luta pelo direito, é o direito de todos, trabalhadores, trabalhadoras, aqueles também não remunerados, porque existe no Brasil uma dificuldade de entender a diferença entre trabalho e emprego, né? O emprego é remunerado, o trabalho não, né? Porque muitas vezes temos aí muitas esposas, pessoas que trabalham em casa e não são remunerados por isso. Então, quando a gente faz um trabalho em casa, não é um emprego, é um trabalho, né? Então, a dificuldade que nós temos aí para esse mandato é essa de convencer as pessoas de que nós queremos o bem para todos. E esses governos que estão vindo desde 2016 para cá, eles não olham a classe trabalhadora, olham apenas uma classe, patronal. E para nós, do movimento sindical cutista, o maior desafio que nós temos aqui para a Regional, Sérgio, é com referência à sindicalização. Nós temos aí um desafio muito grande de fazer com que as pessoas entendam que o sindicato é a última barreira entre os direitos trabalhistas e a barbárie. O que é essa barbárie? É você não ter mais as 44 horas semanais para trabalhar, você trabalhar 60, 70 horas pelo mesmo valor que você trabalhava 44 horas, não tem mais um terço de férias, não teremos mais férias remuneradas, não teremos 13º, nada disso. Então, e o adoecimento vai ser gigantesco.